No dia 18 de junho, exatamente um mês atrás, o parlamento cubano aprovou uma série de reformas que, na prática, abre a porta para a privatização de uma parcela central da economia cubana. Essas reformas, sobre as quais falaremos aqui nesse vídeo, têm sido apresentadas por alguns como uma restauração capitalista na Ilha Caribenha. Ilha Caribenha essa que passa por sua maior crise na história. Uma violenta campanha de sufocamento energético por parte dos Estados Unidos, que há 6 meses impede que qualquer país do mundo venda petróleo para Cuba. Sem petróleo, sem combustível. Sem combustível, sem energia. E sem energia, qualquer sociedade, qualquer estado do planeta é jogado de volta à Idade da Pedra. O que os Estados Unidos estão tentando fazer na prática é quebrar a vontade do povo cubano por meio de uma asfixia energética. Tudo isso, é claro, é parte de uma campanha maior que visa fazer colapsar o Estado cubano e derrubar a Revolução de 59. E aqui entra uma equação que é duas a uma só vez. Por um lado, enquanto o recrudescimento desse bloqueio parece não ser o suficiente para derrubar a Revolução Cubana, uma agressão militar se torna cada vez mais provável. Por outro lado, o recrudescimento do bloqueio e a asfixia energética é, por si só, uma forma de preparar o terreno para uma agressão militar, para uma derrubada violenta do regime, se isso se efetivar. Afinal de contas, o capitalismo foi restaurado em Cuba ou essa é uma tentativa desesperada de manter vivo o sistema socialista da ilha que vive sob um cerco permanente? E mais, o que é que vem pela frente agora? Essas reformas será que vão bastar para aliviar o nó que sufoca a pequena ilha? Ou será que Cuba vai ser atacada pelos Estados Unidos? É sobre tudo isso que conversaremos hoje, logo depois da vinheta do canal. Meu nome é Euclides Vasconcelos, eu sou professor, historiador e sejam bem-vindos ao meu canal. É importante salientar daqui para frente que todas as análises, avaliações, conclusões e posicionamentos dizem única e exclusivamente respeito a mim, não se vinculando ou filiando-se a nenhuma das instituições por onde eu passei ou onde estou. Minhas redes sociais e meu currículo tá aqui na descrição do vídeo e se você gosta do meu trabalho, curte, quer e pode ajudar financeiramente, considere tornar-se um membro aqui do canal, contribuir com a nossa campanha se não apoia-se, cujo link aparece aí para vocês e também está na descrição, ou fazer uma contribuição pontual via Pix, cujo QR Code está aparecendo no canto da tela durante todo o vídeo. Os Estados Unidos possuem um incômodo histórico com a existência da Revolução Cubana e não é de hoje que tentam derrubar o sistema instalado a partir da Revolução de 59, aquela revolução que ficou famosa na América Latina e no mundo sob a liderança de Fidel Castro. O incômodo maior vem a partir de 61, que é quando a Revolução Cubana assume um caráter socialista. O incômodo nesse caso ele é duplo. Primeiro, existe um incômodo com um governo que firma os pés e mobiliza a sociedade em torno de um projeto que reivindica-se soberano e não tutelado pelos Estados Unidos. E segundo, com o fato de que esse governo proclamou-se e assim se reivindica até hoje como socialista. E para piorar, tudo isso acontece a poucos quilômetros dos Estados Unidos, mais especificamente da Flórida. Por isso, antes de dar uma olhada em detalhes sobre o que está acontecendo no momento, a gente vai conferir aqueles mapas de sempre, bem rapidinho, para se localizar geograficamente, porque no caso cubano, muito mais do que muitos outros, a geografia acaba sendo um fator, sim, determinante das condições em que se luta. Primeiro, aparecendo na tela aquele mapa mundi básico com demarcações políticas mostrando todos os estados do planeta. Aquele país ali com a seta apontando, um país amarelo alaranjado, é os Estados Unidos, esse colosso territorial que vai do Atlântico ao Pacífico. Sabe onde é que fica Cuba? Cuba é aquela pequena ilha caribenha circulada ali, um país cuja área total é pouco maior que o estado de Pernambuco, de onde eu venho, sou nascido e criado. Confere esse outro mapa aí, mapa do continente americano.
do Canadá e Groenlândia, ainda que a Groenlândia não faça parte do continente, até o sul da América do Sul. Estados Unidos marcado em laranja, Cuba também em laranja logo abaixo. E aqui cabe lembrar, pessoal, que Cuba é uma ilha, a maior das ilhas do Caribe, e que os Estados Unidos sempre consideraram o Caribe como um mar seu. O Caribe e as ilhas que fazem parte do Caribe, considerando que todos os países daquela região lhe devem tutela, devem estar tutelados por ele. E o Caribe foi o primeiro espaço para onde os Estados Unidos se expandiram, uma vez consolidado seu domínio territorial e, em alguns aspectos também, ao mesmo tempo em que expandia e consolidava o território continental, tratava de intervir, promover golpes, derrubar governos e muitas vezes invadir diretamente várias das ilhas do Caribe e fazendo guerras primeiro ali para depois alçar voos maiores. Então aqui a gente já tem uma noção da proximidade geográfica de Cuba com os Estados Unidos, mas vamos aproximar um pouco mais e dar uma olhada nesse mapa aqui. Pessoal, vejam, Cuba fica a 145 quilômetros de Miami. Isso é praticamente a distância entre Recife e Caruaru, para quem conhece a região. Dependendo da embarcação, essa viagem pode ser feita em pouquíssimas horas. E não à toa, antes da Revolução de 59, Cuba era tida, com perdão da palavra, como o grande puteiro dos Estados Unidos, onde os ricos milionários dos Estados Unidos pegavam suas embarcações e iam passar finais de semana, férias, ou até dia de semana também, que essa galera não costuma trabalhar. E iam se divertir lá nos grandes cassinos, famosos cassinos cubanos, enquanto o povo cubano vivia sob a ditadura de Fulgêncio Batista, aliada dos Estados Unidos. Com isso a gente consegue imaginar um pouco o que foi a grande histeria coletiva da crise dos mísseis lá na Guerra Fria, quando a União Soviética estacionou mísseis e ogivas nucleares em Cuba, capazes de atingir o território continental dos Estados Unidos. O que normalmente não se fala quando se fala nesse tema é que isso aconteceu depois que os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia para atingir o território soviético. Mas isso é detalhe, os soviéticos perderam a Guerra Fria e quando se perde, geralmente a história é escrita de acordo com os vencedores, mas a gente está aqui para lembrar. Para encerrar essa parte dos mapas, eu quero que vocês fiquem com alguns pontos na mente. Primeiro, proximidade geográfica de Cuba com os Estados Unidos. Segundo, a importância que os Estados Unidos dão para o Caribe. Dá para fazer uma metáfora, inclusive, que o Caribe está ali na barriga dos Estados Unidos. E qualquer coisa a partir dali pode sim golpear o território dos Estados Unidos e afetá-los diretamente. Terceiro ponto, já falei sobre isso diversas vezes aqui no canal. Estou devendo até um vídeo específico para vocês, acabei de lembrar, que é a doutrina Monroe. A diretriz político-estratégica geopolítica dos Estados Unidos que consideram todo o continente americano como algo que lhe diz respeito, como a sua zona de influência, em que o grau de autonomia relativa, às vezes maior, às vezes menor, dos países da região está sempre submetido aos interesses dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos não querem permitir essa autonomia, eles se sentem à vontade e sentem-se no direito, e efetivamente o fazem, de intervir na política desses países para alinhá-la aos seus interesses. Por fim, quarto ponto para ficar na mente enquanto a gente conversa aqui é a forma relativamente fácil de cortar o contato comercial ou político de Cuba com o resto do mundo. É uma pequena ilha, pessoal, e portanto sem continuidade territorial com outros países, sem capacidade e autossuficiência em diversos setores que a gente vai ver aqui, e muito próxima dos Estados Unidos. Então, isolar Cuba é a coisa mais fácil do mundo para os Estados Unidos, e é o que está acontecendo agora. A gente já conversou aqui no canal, a gente tem um vídeo sobre a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos durante o governo Trump, esse segundo governo, que diz com todas as letras que nesse momento de fortalecimento do poder chinês e nesse momento em que os Estados Unidos não conseguem mais projetar poder e dominar a política global como antes, não é que eles decaíram, não é que o império ruiu ou qualquer coisa assim, porque tem muita avaliação sensacionalista. Mas essa mudança no panorama geral fez os Estados Unidos darem 2 passos para trás e buscar garantir o domínio absoluto sobre o seu hemisfério, sobre o continente americano. E esse continente americano, se depender dos Estados Unidos, vai ser moldado à sua imagem e semelhança e de acordo com seus interesses. Pessoal, quais que eram as 2 pedras no sapato dos Estados Unidos no continente latino-americano?
quer aparecer? Eles vão ficar caminhando um pouco aqui entre nós. Dá um oi pro pessoal. Não liguem. Voltando aqui, quais que eram as pedras no sapato dos Estados Unidos no continente americano? Primeiro, a Venezuela, que já foi com Deus. E segundo, Cuba. Inclusive, essas duas coisas se relacionam, a gente vai ver isso com mais profundidade. Na Venezuela, os Estados Unidos conseguiram, primeiro, um golpe de mestre, um lance cinematográfico ali, bombardearam a capital, invadiram o país, sequestraram o presidente e a primeira-dama em poucas horas e saíram de lá sem perder um único homem, inclusive transformando a Venezuela num protetorado seu, que é o que está acontecendo agora, até segunda ordem, para os que acreditam que terá segunda ordem. Logo depois disso, no dia seguinte ao sequestro de Maduro, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, guardem esse nome, sinalizou que Cuba estava passando por muitos problemas e que ela seria alvo das atenções dos Estados Unidos. Poucos dias depois, dia 20 de janeiro desse ano, 2026, Trump recoloca Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. Cuba já estava nessa lista, foi retirada e Trump recolocou. Mais do que uma proclamação, isso dá aos Estados Unidos uma margem de manobra para lidar com esses países maior do ponto de vista interno, porque considera que se o país promove o terrorismo, passa a ser uma ameaça para si, mesmo que o país não esteja ameaçando os Estados Unidos diretamente. Oh meu Deus, que lindos! E aqui, ponto importante, dia 22 de janeiro, o The Wall Street Journal publica essa matéria que está aparecendo na tela aí agora para vocês, dizendo que os Estados Unidos buscariam uma mudança de regime em Cuba até o final do ano. Essa matéria é muito importante porque deixa óbvio o nexo, a importância de consolidar o controle sobre a Venezuela para afetar Cuba. Olha esse trecho aí na tela para vocês. O destino de Cuba está entrelaçado há muito tempo com a Venezuela. O petróleo venezuelano subsidiado tem sido um pilar de sua economia desde pouco depois que Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela em 1999. Washington pretende enfraquecer o regime sufocando aquele petróleo que manteve as luzes de Cuba acesas, disseram altos funcionários dos Estados Unidos. Cuba pode ficar sem petróleo dentro de semanas, fazendo com que a economia pare, de acordo com economistas. E o que aconteceu logo depois, dia 30 de janeiro, Trump anunciou que os Estados Unidos iriam tarifar qualquer país que vendesse ou fornecesse petróleo para Cuba. Nesse momento, com a pressão do fim do mundo sobre o México, que também fornecia uma quantidade importante de petróleo para Cuba. E se vocês lembrarem, os Estados Unidos ameaçaram mais de uma vez o México de alguma operação militar, de alguma agressão, quiçá de uma guerra. E aí fiquem com um pequeno dado para vocês considerarem que a matriz energética cubana depende em 80% de petróleo e gás natural. Repetindo, 80% de toda a matriz energética da ilha vem do petróleo. Do petróleo consumido, pessoal, esse é um outro dado importante, tá? Cuba produz de 25% a 30% do petróleo que consome. É uma matriz energética dependente em 80% de petróleo e gás natural, e desses 80%, de 25% a 30% é produzida na ilha. Todo o resto é importado, é comprado de fora. Entre outras coisas porque o petróleo cubano ele é de baixa qualidade. É um petróleo pesado e com muito enxofre, o que limita o uso e torna o processamento mais caro. Na prática, esse petróleo, quase todo o petróleo produzido internamente, é destinado às usinas termoelétricas que produzem a energia que é utilizada em Cuba. São 16 no total. Dessas 16, 7 são as mais importantes e todas essas usinas, inclusive, estão extremamente envelhecidas e já passaram do seu tempo útil, dependendo de constantes reparos. Reparos esses que também são necessários graças ao uso do petróleo de má qualidade. Nos últimos anos foi feito um esforço e com assistência importantíssima da China, há de se reconhecer isso, para tentar diversificar a produção de energia em Cuba, focando principalmente na construção de parques fotovoltaicos para a produção de energia solar. Infelizmente, o percentual ainda é baixo do uso de energia solar em Cuba. Cerca de 10% da energia consumida na ilha vem dessa fonte.
Tendo esses dados em mente e entendendo rapidamente, pelo menos por cima, a dependência cubana do petróleo, vamos reforçar aquele dado que eu dei no início. Cuba está há quase 6 meses sem receber uma gota de petróleo. O bloqueio energético muito rapidamente passa a cumprir o seu objetivo, que é afetar a economia cubana. Ainda mais uma economia extremamente desgastada por um conjunto de erros internos e pelo fato de que existe um permanente cerco, que é o bloqueio econômico, mas isso rapidamente causa danos e Cuba passa a sentar na mesa de negociação, a buscar negociação com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos deixam muito claro que eles não estão trabalhando com um programa mínimo e eles querem um programa máximo, que é tomar Cuba. No meio disso tudo, uma única exceção importante, nesses 6 meses, um único navio com petróleo vindo da Rússia consegue furar esse bloqueio. Furar não, né? Porque a passagem na prática foi permitida. Os Estados Unidos permitiram a passagem desse navio petroleiro. Não sabe-se se por negociação com a Rússia ou por não querer pagar o preço político, militar, inclusive na frente ucraniana, provavelmente, de apreender esse navio. Mas fato é que esse navio chega a Cuba, uma ação importante da Rússia naquele momento mais desesperado e crítico. Mas esse é o único navio que em 6 meses chegou com petróleo na ilha. Dias depois, um segundo petroleiro russo vai para Cuba, mas é obrigado a desviar porque não teve sua passagem autorizada. Falando sobre bloqueio, permitir, autorizar passagens, é bom lembrar como é que isso funciona. Não necessariamente, embora às vezes sim, mas não necessariamente se faz um bloqueio naval com embarcações militares. Basta que você anuncie primeiro uma série de sanções econômicas a empresas ou países que fizerem aquele comércio, ou na prática você pode também capturar esses navios em alto mar. E a gente sabe, pelo que a gente viu nos últimos meses, que os Estados Unidos adoram esse tipo de pirataria especificamente. Aqui tem um outro dado muito importante que diz respeito ao cenário interno dos Estados Unidos, que é, em novembro desse ano, tem as famosas eleições de meio de mandato, que renovam parte considerável do Congresso americano. Depois do sucesso cinematográfico na Venezuela, sucesso do ponto de vista dos Estados Unidos, Trump, que vinha nesse golpe de marketing para ele, conseguiu se envolver na lambança do Irã, que a gente ainda está acompanhando, e precisa agora de um outro fato político, uma outra vitória política para agitar para o seu público interno e para conseguir influenciar as eleições de meio de mandato e se sair bem nelas, que o Partido Republicano, seu partido, saia bem nelas. E essa vitória, pessoal, ela vai ser buscada em Cuba. Por uma série de razões, Cuba já é uma demanda histórica nos Estados Unidos, especialmente em Miami, onde criou-se toda uma comunidade de cubanos emigrados depois da Revolução, e cubanos que não desistiram de derrubar a revolução e retomar o controle sobre o país. A gente está falando especificamente e principalmente da antiga burguesia cubana, estreitamente ligada com os Estados Unidos desde antes da revolução e que fugiu para lá depois da derrubada do regime de Batista. Essa associação com o Irã e com o momento lá no Irã é feita pelo próprio Trump, pelos Estados Unidos. Mas se essa vitória vier, ela não vai ser fácil e ela não vai ser rápida. Primeiro, porque Cuba não é a Venezuela e porque as pressões sobre o presidente cubano Díaz-Canel não estão surtindo efeito. Ele, de maneira correta, mais de uma vez já anunciou que não vai renunciar. Essa foi uma demanda inicial dos Estados Unidos para aliviar um pouco as sanções contra Cuba, a renúncia do presidente Díaz-Canel. Um dos marcos importantes no desenrolar desses acontecimentos foi a visita, em 14 de maio, do diretor da CIA a Cuba para negociações. Guardem esse episódio que a gente vai voltar a ele. Mas aqui a gente tem um fator importante que ainda não está totalmente esclarecido qual é a sua agência, que é o neto de Raul Castro, que a gente já sabe que os Estados Unidos negociaram diretamente com o governo cubano, mas também mantiveram negociações e contatos com esse neto de Raul. Ainda em maio, no dia 17, uma matéria bem conveniente para os Estados Unidos vaza para um veículo de imprensa lá, afirmando que Cuba teria comprado mais de 300 drones do Irã e planejaria usar contra os Estados Unidos. Vamos ver esse trecho aparecendo na tela para vocês aí agora. Cuba adquiriu mais de 300 drones militares e recentemente começou a discutir planos de usá-los para atacar a base dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo.
navios militares dos Estados Unidos e possivelmente Key West, na Flórida, 90 milhas ao norte de Havana, de acordo com a inteligência confidencial compartilhada com a Axios. Olha que conveniente, uma informação da inteligência americana vaza, assim, é compartilhada com o veículo de imprensa. Não é nem como se eles quisessem que isso fosse a público, né? E terminando, Cuba tem adquirido drones de ataque de capacidades variáveis da Rússia e do Irã desde 2023 e os tem escondido em locais estratégicos em toda a ilha, dizem autoridades dos Estados Unidos. Esse certamente foi até agora um dos pontos auges dessa tensão, inclusive porque isso foi respondido por parte do presidente cubano de que uma ação militar contra Cuba seria um banho de sangue e que os cubanos estariam dispostos a resistir. Inclusive foi depois disso que passou a circular em Cuba uma cartilha do governo cubano sobre como agir em caso de agressão militar dos Estados Unidos. Tudo isso, pessoal, aconteceu numa sequência de pouquíssimos dias, tá? 17 de maio, sai a notícia sobre os drones. 18 de maio, a resposta do presidente cubano sobre o banho de sangue, que seria uma ação militar contra Cuba. Dia 19 de maio, o Manual da Defesa Civil Cubana sobre como agir em caso de agressão militar dos Estados Unidos. E o próximo passo, no dia seguinte, 20 de maio, e esse sim ocupou todas as manchetes do mundo, foi que os Estados Unidos acusaram o ex-presidente cubano Raul Castro na Justiça dos Estados Unidos, isso é importante. Acusaram Raul e outros 5 líderes cubanos de assassinato, conspiração para assassinar americanos e por derrubar 2 aviões sobre o território cubano 30 anos atrás. O Departamento de Justiça, isso é importante, apresentou essas acusações no Tribunal Federal do Distrito do Sul da Flórida. E logo depois do iniciamento, os Estados Unidos enviaram um porta-aviões para o Caribe, uma forma de fazer pressão, de manter aquela embarcação ali que ao mesmo tempo faz pressão e ao mesmo tempo é uma mobilização militar para caso decidam fazer alguma ação. Nessa altura, pessoal, dia 20 de maio, Cuba já tinha sofrido 2 grandes apagões nacionais por causa da crise energética e a falta de abastecimento de petróleo, e um apagão que tinha deixado quase 70% do país sem luz. O mais grave desses apagões demorou 30 horas para ser interrompido para que o fornecimento de energia fosse reativado. O indiciamento de Raul Castro por parte dos Estados Unidos na Justiça dos Estados Unidos fez lembrar um pouco a situação de Maduro, que foi indiciado e acusado de tráfico de drogas e liderar o cartel de Los Soles, ainda que depois dos Estados Unidos tenha tirado essa acusação. Depois que sequestraram o cara, tiraram a acusação, já estão com ele. Nessa matéria da BBC, fazendo o paralelo entre a situação de Maduro e a de Raul Castro, o indiciamento de ambos, tem esse trecho aqui que eu quero ler com vocês. Olha. Uma eventual ação militar para detê-lo e julgá-lo, Raul Castro, implica um risco de que ele seja morto por engano e, nesse caso, basicamente, você terá assassinado um ex-chefe de Estado. Não que isso seja um problema para os Estados Unidos que acabaram de sequestrar outro. Né? Também não se sabe se Trump pretende, como ocorreu na Venezuela, que assuma em Cuba um novo líder com apoio em Washington, evitando a instabilidade que causaria a queda completa do governo da ilha. Para isso, os Estados Unidos precisariam encontrar alguém capaz de ganhar a lealdade das Forças Armadas, da burocracia governamental e do Partido Comunista, destaca Léo Grande, que é o entrevistado na matéria. Não sei quem poderia ser, principalmente se for nomeado pelos Estados Unidos, explica o professor. A outra alternativa é que os Estados Unidos entrem e tentem dirigir o país por sua conta. Mas acredito que isso seja improvável, pois eles aprenderam a lição do Iraque. Esta não é uma boa estratégia. Aqui um parêntese importante é que um texto muito bom sobre essa acusação específica contra Raul Castro, o abatimento de 2 aviões, que aconteceu esse abatimento, sobre o território cubano. Quem quiser entender melhor, tem um texto muito bom na revista Ópera do meu amigo Pedro Marin debatendo isso. Tá aparecendo na tela aí para vocês. Mas esse paralelo é importante, entre outras coisas, porque Cuba não é a Venezuela. E o que aconteceu lá é muito mais difícil de acontecer nesse caso. A capitulação do PSUV e o acordo para entregar Maduro, que a gente não sabe quem participou, mas definitivamente aconteceu, é muito mais difícil, que isso é impossível de acontecer em Cuba, porque a ilha passou por uma revolução. E as modificações políticas, sociais, a estrutura do Estado é totalmente diferente da venezuelana. Aproveitando a menção à Venezuela aqui, tem um ponto importante para vocês observarem. A captura / sequestro de Maduro, para acontecer,
precisou contar com a emboscada que matou 32 cubanos que faziam parte da guarda presidencial. Primeiro, isso tem cara e cheiro de emboscada e que os cubanos foram entregues à morte. Porque para 32 cubanos morrerem sem matarem ou ferirem um soldado dos Estados Unidos, eu só consigo pensar em um contexto em que isso poderia ter acontecido. Esses caras estavam rendidos e foram executados. Mas enfim, dia 22 de maio saiu essa matéria aparecendo na tela aí para vocês sobre a visita do diretor da CIA em Cuba. A visita foi dia 14, a matéria saiu dia 22. O título dela: o diretor da CIA levou o líder paramilitar envolvido na captura de Maduro para uma reunião em Cuba, dizem fontes. Olha esse trecho aqui, tá? Quando o diretor da CIA, John Ratcliffe, visitou Havana na semana passada para uma rara reunião com altos funcionários cubanos, ele levou consigo um dos agentes envolvidos na missão americana para capturar o então líder venezuelano Nicolás Maduro no início desse ano, segundo várias pessoas familiarizadas com o assunto disseram à CBS News. A Venezuela e Cuba eram aliadas antes da prisão de Maduro, e o governo cubano afirmou que 32 de seus militares e policiais foram mortos na Operação de Janeiro para extrair Maduro. Diversas fontes afirmaram que Ratcliffe fez questão de apresentar o líder paramilitar aos cubanos como aquele que matou o seu povo na Venezuela. A presença de um oficial paramilitar que estivera envolvido na captura de um parceiro-chave do governo cubano apenas alguns meses antes pode ter tido a intenção de enviar um sinal. Os caras levaram para se reunir em Cuba com funcionários cubanos um venezuelano envolvido na emboscada do sequestro de Maduro e, portanto, alguém envolvido na morte dos 32 cubanos. É nesse momento que o secretário de Estado Marco Rubio, novamente ele, que é a testa de ferro de todo esse processo, passa a falar em Cuba como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. A essa altura do campeonato, já existia uma preparação militar pronta para qualquer ação contra Cuba, mas esperando a decisão política para fazê-lo, né? A decisão de Trump, a ordem, a decisão da administração Trump. Olha aqui esse trecho, ó. Esses ativos estrategicamente posicionados preparam um terreno para uma ação militar, desde a captura da liderança em Havana, semelhante à deposição do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, até uma série de ataques de precisão, e abrem a possibilidade dos Estados Unidos se envolverem no terceiro conflito internacional da administração Trump. A frota na região é ligeiramente menor do que era em janeiro, quando os Estados Unidos capturaram Maduro. Mas o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz, sei lá se eu falei certo o nome desse satanás, entrou no Caribe em maio, juntamente com vários destroyers e cruzadores de mísseis guiados capazes de lançar mísseis de precisão contra alvos em terra. Uma série de drones e aeronaves de vigilância americana avançadas também sobrevoam Cuba há meses, de acordo com sites de rastreamento de voos. Os navios anfíbios e de escolta que transportam 2.500 fuzileiros navais estão na costa da Virgínia se preparando para um novo destacamento e podem substituir alguns navios que estão retornando para casa. O aumento de tropas proporciona uma variedade de opções militares, embora o Pentágono precise de tropas adicionais para uma invasão terrestre em larga escala. Para entender bem o nível, o quanto uma opção militar estava na mesa naquele momento, você quer aparecer também, hein? Aqui, ó. Olha aqui pro pessoal. Foi? Para entender o quanto isso estava na mesa naquele momento, dia 27 de maio, muito próximo dessa matéria que a gente leu aqui agora, saiu um artigo de opinião na The Economist, uma revista barra jornal britânico, cujo título é "Atacar Cuba seria um erro enorme, mas Donald Trump poderia fazer um acordo com o regime comunista". Aqui a gente está falando fim de maio, início de junho e, portanto, 5 meses depois da decisão dos Estados Unidos de interromperem a chegada de petróleo a Cuba. Que país do mundo cuja matriz energética depende em 80% de petróleo conseguiria passar tanto tempo sem acesso a essa fonte de energia? É engraçado porque muita gente olha para a estabilidade política
do governo instalado em Cuba depois da Revolução Cubana e atribui isso só ou principalmente à repressão interna, que é óbvio que existe e em muitos países do mundo existe por muito menos. Mas vocês acham que só repressão sustenta um governo por quanto tempo? O que muita gente se nega a aceitar é que a Revolução Cubana é sim popular em Cuba, entre a população e defendida pela população. O que não significa que essa população não procure melhores condições de vida que estão cada vez mais deterioradas, o que não significa que o socialismo cubano não cometeu erros ao longo da história, erros econômicos, erros políticos, mas o que precisa ficar óbvio é que esses erros eles acontecem num contexto de cerco permanente, num contexto de uma agressão econômica permanente que ora afrouxa e ora aperta. A gente está falando do bloqueio aqui e que agora virou um bloqueio energético. Que governo no mundo, e aí falando de estados socialistas e países capitalistas também, conseguiriam sobreviver, manter estabilidade política em condições semelhantes. E aí eu falo das condições de isolamento geográfico, de proximidade geográfica com a maior potência do mundo, há anos te embargando economicamente e agora impedindo o teu acesso à energia, acesso a toda uma população, quase 10 milhões de pessoas. E aí, para vocês terem uma ideia de como isso afeta as pessoas que vivem no país, no dia 1 de junho, a Sky News publicou, no canal do YouTube, está disponível aí, uma matéria, enviou um correspondente para Cuba e publicou uma matéria em vídeo sobre as condições do sistema de saúde cubano sob o cerco energético. O título é Como o bloqueio petrolífero de Trump está paralisando o sistema de saúde de Cuba. Falta de remédio, estoque de oxigênio praticamente vazio, paciente com câncer esperando um tratamento que possivelmente nunca vai vir, que eles vão morrer antes. Médicos atendendo pacientes sob condições que, abre aspas, são as de uma batalha perdida sendo travada. Falta de remédio para UTI, um hospital gigantesco, basicamente só com seringa e água. Mulheres grávidas em hospitais lotados, sem ar-condicionado, com poucos ventiladores e esses ventiladores com pouca energia elétrica para funcionar. Hospitais na escuridão, só com a UTI, utilizando energia elétrica, porque os pacientes de lá vão morrer se não tiver energia elétrica. Escolas sendo fechadas e crianças ficando sem aula por causa da falta de energia. E a tudo isso soma-se também o recrudescimento do embargo econômico contra a ilha. E quais são os efeitos práticos disso? No início de junho, a Mastercard e a Visa saíram de Cuba graças às pressões dos Estados Unidos para não serem elas próprias embargadas. E a gente sabe que uma fonte de renda importante para Cuba vem do turismo. Outro golpe para o setor do turismo foi a saída de uma rede de hotelaria espanhola da ilha. E não só no turismo, também uma mineradora canadense, a mais importante operando em Cuba, saiu graças às ameaças de sanção do governo dos Estados Unidos. E considerando que essa empresa dependia basicamente dos seus investimentos em Cuba, a empresa faliu, inclusive. E aí, como não bastasse, sanções contra o presidente de Cuba, mais sanções. E no dia 10 de junho, o secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, visita a base de Guantánamo. Vocês estão ligados que base é essa? É uma base dos Estados Unidos que fica em Cuba. Os Estados Unidos instalaram essa base em Cuba em 1898, depois da Guerra de Independência Cubana contra a Espanha. Essa história merece ser contada por si só, mas depois da independência de Cuba da Espanha, os Estados Unidos invadem Cuba e instalam uma base no país que está lá até hoje. Nunca foi desativada, nunca foi retirada, não será retirada. É nesse contexto, sob extrema pressão, desgastada, se afogando praticamente, que Cuba anuncia o seu pacote de medidas e reformas econômicas e sociais, 176 mais especificamente. É importante considerar, por óbvio, que nem todas as reformas vêm por causa do bloqueio, muitas delas eram elaboradas há muito tempo antes, e para lidar com problemas diretamente relacionados ao bloqueio energético, no caso, não bloqueio econômico. Mas é óbvio que o momento em que essas reformas são aprovadas e a intensidade dessas reformas se deve ao contexto de cerco e aperto imperialista. E é uma mistura de medidas anunciadas para tentar conciliar em algum grau com os Estados Unidos e tentar com que eles afrouxem o nó no pescoço de Cuba,
E é também, a gente vai ver isso um pouco mais a fundo, uma oportunidade para diversos setores mais liberais dentro da sociedade e do Estado cubano passar em bloco e em conjunto uma série de medidas que há muito tempo vinham sendo ventiladas, mencionadas. A gente está falando, pessoal, quando a gente fala dessas matérias, da maior mudança econômica e social na estrutura do Estado cubano desde a Revolução de 59. Reformas que abrem caminho para o desenvolvimento imobiliário privado na ilha, que vão transformar empresas estatais e empreendimentos comerciais privados na prática, na privatização dessas empresas, com ações e participações acionárias, inclusive também, e isso é importante, permitindo a existência de bancos privados em Cuba, que abrem margem e permitem a venda de empresas e propriedades estatais cubanas para indivíduos nacionais e estrangeiros, incluindo cubanos no exterior. E aqui a gente está falando dos cubanos da Flórida, aqueles que fugiram depois da Revolução, criaram uma comunidade cubana na Flórida. O sistema de racionamento que depois da Revolução conseguiu garantir o fornecimento de uma série de produtos, desde combustível, alimentação e água, a preços baixos e tabelados para as pessoas com menos condições, isso vai deixar de existir. Tudo isso na prática vai implicar, como um amigo meu muito bem falou, no estabelecimento de uma economia de mercado sem a democracia liberal burguesa que muitos esperam que venham em conjunto, pelo menos por enquanto. E aí a gente vai fazer aqui um voo de passagem sobre algumas comparações e considerações que eu vi na internet, que eu vi de alguns analistas, dessas reformas cubanas com as reformas chinesas, vietnamitas e até com a NEP soviética, Nova Política Econômica. Primeiro, esse artigo aparecendo para vocês aí na tela, que é o artigo de um jornal de esquerda, se apresenta como socialista, progressista dos Estados Unidos. Confesso a vocês que eu não dei uma olhada mais a fundo no site do jornal para entender melhor de quem se trata, se é ligado a alguma organização, mas apresenta-se como um jornal de esquerda, progressista e socialista, esse é o termo que eles usam. E ele vai comentar um pouco sobre essa comparação com a NEP, com a nova política econômica lá na União Soviética, pós-revolução. Esse trecho aí na tela, tanto naquela época quanto agora, a situação envolvia um Estado com uma base industrial gravemente subdesenvolvida, isolado da economia mundial por potências hostis que trabalhavam ativamente para estrangulá-lo. Lenin foi explícito ao afirmar que a NEP era um retrocesso para o capitalismo de Estado, permitindo o comércio privado, concessões estrangeiras e mecanismos de mercado, como uma medida de sobrevivência necessária para reconstruir a base material a partir do qual o socialismo poderia eventualmente avançar. A diferença, e esta é crucial, é que Lenin já havia repelido invasões militares estrangeiras e a contra-revolução interna, em grande parte, antes de lançar a NEP. Cuba está sendo forçada a fazer essas concessões justamente sobre o brutal ataque externo. E aqui é que tá, eu acho que essa das comparações é a mais fácil da gente deixar de lado. Não existe comparação entre as reformas na União Soviética da época da NEP com as reformas cubanas de agora, porque a principal diferença entre elas é o contexto em que elas acontecem e em prol do quê? Além, é óbvio, do fato de que Cuba não é a União Soviética em termos de recurso, de matéria-prima, de força de trabalho disponível, de situação geopolítica e etc. O mesmo vale em algum grau para as comparações com as reformas vietnamitas e chinesas, embora nesse caso seja possível traçar um paralelo do ponto de vista das intenções do Estado cubano. Em que medida? O que é que eu estou falando com isso? O próprio Dias-Canel já fez essa comparação. Essa matéria do Financial Times traz um trecho aqui que fala, ó, citando as reformas econômicas implementadas pelos partidos comunistas na China e no Vietnã, ele, Dias-Canel, alertou sobre decisões que temos adiado e culpou a lentidão, a burocracia e as normas que impedem aqueles que querem produzir. Essa comparação com China e Vietnã, ela surge em outros momentos até no processo de elaboração das reformas. Olha só, segundo essa matéria aparecendo aí para vocês agora, Dias-Canel montou uma equipe de 5 economistas, dentre eles 3 economistas considerados críticos ao Partido Comunista, ao governo cubano, para assessorá-lo no processo de aprovação e elaboração das medidas que foram anunciadas.
Dois desses, e deixa eu ler o nome deles para vocês aqui, o Osmar Everlane e a Triana Cordovi, são economistas famosos por há quase 20 anos defenderem em Cuba e fora de Cuba, um caminho semelhante e inspirado no caminho sino-vietnamita, no caminho chinês ou vietnamita. Novamente, pessoal, a diferença nas condições em que acontece determina tudo ou muita coisa. No caso chinês, a gente está falando de um país com a quantidade de mão de obra disponível absurda. 1 bilhão de pessoas de força de trabalho à disposição do Estado chinês no seu planejamento. A China se transformou e é um país que define a própria política e, em algum grau, compete ou supera os Estados Unidos do ponto de vista econômico globalmente. Cuba não se aproxima dessa situação nem de perto. Então, por mais que reformas sejam inspiradas nesse modelo, nada garante, ou melhor dizendo, mais provável é que o caminho não seja nem parecido. E aí exige o perigo, e de fato é um perigo, a gente vai se aprofundar nisso já, é que o fluxo irrestrito e descontrolado de capital estrangeiro para Cuba muito rapidamente se converta no domínio da economia cubana. E a perda de soberania econômica muito rapidamente pode se tornar perda de soberania política. Sobre isso, eu sugiro que vocês leiam esse texto aí. É de um portal trotskista, inclusive. Não concordo com boa parte das análises que eles fazem. Não concordo, em particular, com a conclusão de que o capitalismo foi restaurado na China, por exemplo. Mas eles fazem perguntas importantes nesse texto e reflexões importantes. E por falar em China e modelo de reforma chinês, tem um ponto aqui que eu não posso deixar de mencionar, porque cada vez mais o rebaixamento quando o assunto é China é tão grande que qualquer apontamento minimamente crítico faz muita gente surtar. A China faz muito pouco por Cuba e ela própria, a China, uma força que de bastidores há anos é interessada em uma série de reformas de mercado na ilha caribenha. Claro, óbvio e evidente, não é isso que eu estou falando, que a China não vai ser beneficiada por essa onda de reformas. Muito dificilmente, inclusive, o capital chinês vai conseguir aproveitar essa abertura cubana, como eu tenho certeza que vai ser com o capital estadunidense e de cubanos exilados nos Estados Unidos, ou de descendentes de cubanos daquela comunidade ali na Flórida. Mas tem uma matéria interessante do Financial Times, essa que está aparecendo na tela aí para vocês agora, de 2024, que tem um nome escrotíssimo, inclusive. A China não é o sugar daddy de Cuba, mas, em defesa do portal, isso são aspas de um funcionário estadunidense falando com o jornal, e eles colocaram isso no título da matéria. Essa matéria é bem interessante porque traz alguns dados que a gente não costuma ver por aí. E aí eu quero ler 2 trechos dela com vocês. 3, na verdade. Primeiro, a escassez de matérias-primas e uma economia improdutiva deixam a ilha com poucas opções de exportação para a China, enquanto as importações diminuíram nos últimos anos, à medida que o endurecimento das sanções americanas agravou severamente os problemas crônicos de atraso nos pagamentos e reduziu as linhas de créditos em Havana. Segundo trecho aí na tela. Cuba hoje sequer figura entre os principais aliados da China na América Latina. Pequim mantém o que chama de parcerias estratégicas abrangentes com a Argentina, Brasil, Chile, Equador, México, Peru e Venezuela, todos grandes exportadores de commodities, mas não com Cuba. Por fim, e mais importante, a China apoia publicamente o direito de Cuba de escolher seu próprio caminho para o desenvolvimento econômico de acordo com suas condições nacionais. Mas, em conversas privadas, autoridades chinesas há muito tempo pressionam a liderança cubana a mudar de sua economia verticalmente planejada para algo mais próximo do modelo chinês, de acordo com economistas e diplomatas informados sobre a situação. Autoridades chinesas se mostraram perplexas e frustradas com a relutância da liderança cubana em implementar de forma decisiva um programa de reformas orientado para o mercado, apesar da evidente disfunção do status quo, dizem fontes. Lembrando que é uma matéria de 2024, 2 anos atrás. E vejam só, pessoal, esse é só mais um dos casos, só mais uma das provas de algo que eu já digo há muito tempo, que o internacionalismo proletário não é um princípio para o Estado chinês. Não é de hoje que a política externa, as relações internacionais, a política de Estado chinesa para com países socialistas ou para com a promoção
da Revolução Socialista em outros países, inclusive, é problemática. Não é de hoje, desde os tempos de Mao Zedong. Vamos lembrar, inclusive, que a China já invadiu o Vietnã e que, como eu gosto de dizer, o socialismo chinês é muito mais chinês que socialista. O que Cuba precisa, e resta dúvidas, inclusive, se num futuro próximo vai existir Revolução Cubana, a depender do que os Estados Unidos decidirem fazer ali, é de auxílio para mudar radicalmente a infraestrutura do país. A infraestrutura energética, mas não só. Não precisa só de um país para exportar bens de consumo para a ilha, que é o que a China costumava fazer, e até isso vem diminuindo, embora isso seja importante. Uma iniciativa desse tipo, de mudança da infraestrutura energética, é aquela que a gente já viu sobre a construção de parques de energia solar, por exemplo, para ajudar a diversificar as fontes de energia cubana. Mas mesmo o plano de construção que está em curso em Cuba, desses parques de painéis solares, que é um plano que vai até 2028 e que, se for concluído, vai fazer com que 30% da energia consumida em Cuba passe a ser de energia solar, ainda assim isso é pouco dentro das condições. Primeiro, pouco dentro das condições em que Cuba está e pouco perto do que a China pode fazer. Essa matéria, que já apareceu mais cedo aqui quando a gente falou dos painéis solares, a construção dos parques de painéis solares, traz um dado importantíssimo aqui, ó. Olha esse trecho curtinho. Custaria cerca de 8 bilhões de dólares para Cuba gerar aproximadamente 93% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis. Neste cenário, o país não precisaria mais importar petróleo e gás para produzir energia. Um sistema 100% renovável, no entanto, exigiria um investimento de 19 bilhões, uma quantia que cobriria a transição energética completa do território. Será que nos últimos 10, 15 anos não havia nenhum país que poderia fornecer esse tipo de reforma na infraestrutura? E é isso, Cuba precisa de mais porque não consegue fazer mais sozinho nas condições em que está. E, para o grande Estado socialista do nosso tempo, e eu considero a China um Estado socialista, o internacionalismo proletário não é um princípio. E aí vão vir os defensores acríticos e apaixonados da China dizer que o comércio que a China faz com o mundo é o seu internacionalismo proletário. Não é, viu, gente? Não é, meu amigo. Sinto muito lhe falar, mas não é. Mas a pergunta que fica é: as reformas anunciadas significarão ou não a restauração do capitalismo em Cuba? Gente, sendo bem sincero, isso pode vir a ser. Tem uma variável aqui que a gente vai chegar nessa discussão agora, nessa conclusão agora. Tem uma variável importante que vai definir muita coisa, mas pode vir a ser. Retomando aquele texto da organização trotskista que eu mencionei, com o qual eu não concordo com boa parte das conclusões, mas apontei que eles fazem alguns questionamentos importantes, vejam esse trecho aqui. A conclusão do processo de restauração capitalista, que ele já dá como dado pelo visto, significará, sem dúvida, maior estratificação social, acumulação de riqueza na mão de poucos e o surgimento de uma classe capitalista cubana que usará seu poder econômico para, eventualmente, exercer poder político. Não estamos falando de um punhado de micro, pequenas e médias empresas com uma dúzia de trabalhadores cada, mas de grandes investidores estrangeiros assumindo o controle dos setores lucrativos da economia. Além disso, a nascente burguesia cubana será apoiada, ou melhor, estará sob controle, da potência imperialista mais poderosa do planeta, a apenas 145 km de distância. Com a destruição da economia planificada, todas as conquistas da Revolução serão destruídas, incluindo a soberania nacional. Uma Cuba capitalista se encontraria em uma situação de subjugação neocolonial aos Estados Unidos. Esse outro texto, que a gente já mencionou aqui também, aquele do portal de esquerda socialista dos Estados Unidos, traz uma outra reflexão importante e também válida, que é: dentro desse contexto, o cenário mais otimista para Cuba seria a entrada de capital chinês nos setores estratégicos abertos por essa reforma. A China, além de ter uma experiência em contornar as sanções dos Estados Unidos, poderia se aproveitar dessa oportunidade para aumentar sua influência numa região que é estratégica para os Estados Unidos. Só que aí um questionamento que ele levanta e faz todo sentido do mundo, o primeiro é: se os Estados Unidos vão permitir que isso aconteça, e eu tendo a achar que não, é muito mais provável que esse espaço aberto na economia cubana seja preenchido por capital dos Estados Unidos
especialmente dos grupos de cubanos na Flórida, mas nesse caso em particular tem uma coisa importante, que é essa abertura muito provavelmente vai abrir caminho para que os descendentes da burguesia cubana que foi exilada depois da Revolução e montou sua base na Flórida, pertinho de Cuba, recomprem as propriedades e os bens que foram nacionalizados depois da Revolução Cubana. Então sim, o que a gente está vendo aqui, e se isso se consolidar, se nada radicalmente diferente acontecer que mude essas condições, é a instalação de uma economia de mercado, sob condições muito diferentes das reformas de mercado na China e no Vietnã, que já tiveram seus problemas lá, mas que aqui, em Cuba, são ainda mais graves, inclusive pelo contexto em que acontecem, mas que não vem junto, pelo menos até agora, com uma democracia liberal burguesa que seja fantoche, que permita a instalação de um governo fantoche dos Estados Unidos em Cuba. Mas e as alternativas? O que Cuba poderia fazer? Existe outro caminho? Lembra que eu falei um pouco antes da existência, inclusive, de diversos setores que há anos vêm demandando essas reformas econômicas em Cuba, alguns de um ponto de vista, assim, pragmático, lutando para manter a existência da revolução e fazendo concessões, outros buscando, de fato, uma abertura pró-capitalismo dentro de Cuba. Há esses setores. E aí eu queria que vocês dessem uma sacada depois, os que têm interesse, nesse texto aí aparecendo na tela, que é um texto de um economista cubano, fazendo um debate e externalizando parte dessas preocupações. E ele faz um debate, pessoal, muito interessante também sobre a ausência de debate sobre coletivização de alguns setores da economia, de fortalecimento de algumas formas de democracia operária, que a gente pode debater também se são possíveis nesse contexto. Eu tendo a achar que não, mas é importante entender que dentro de Cuba há aqueles que fazem esse debate e que externalizam a preocupação com as reformas e o caminho que podem vir a partir delas, principalmente. Porque todos eles concordam que continuar como está não é possível. Mas aqui entra aquela variável que eu falei para vocês, que iria definir tudo quando o assunto são essas reformas. Mas vamos ver alguns trechos desse texto. Primeiro trecho, esse aparecendo aí na tela. Seria um erro defender a inação. Muitas das reformas discutidas constam de documentos, debates e propostas há mais de 20 anos sem nunca terem sido totalmente implementadas. O custo da indecisão também tem sido enorme. Parte da situação atual resulta de transformações implementadas tardiamente, de forma incompleta ou paralisadas pela resistência, não sem razão, à direção das mudanças propostas. Quando os problemas se acumulam ao longo de décadas, a falta de decisões acaba se tornando também uma decisão com alto custo social, político e econômico. Mas reconhecer a necessidade de transformação não significa aceitar que a única solução seja expandir progressivamente os espaços para acumulação de capital privado ou converter empresas estatais em empresas de capital aberto a novos investidores. Tampouco implica presumir que a crescente participação dos mecanismos de mercado resolverá automaticamente os problemas estruturais da economia cubana. Agora olha isso aqui, trecho principal para mim desse parágrafo. A questão central é outra. Quem controlará os recursos do país e quem se beneficiará da riqueza que eles gerarem? Em última análise, a discussão não se resume a empresas, bancos ou mecanismos de mercado. Trata-se de poder. Toda reforma econômica redistribui poder. A questão que Cuba precisa responder nos próximos anos é simples. A crise será superada ampliando o poder de decisão daqueles que produzem a riqueza do país, os trabalhadores, ou transferindo progressivamente esse poder para aqueles que possuem os recursos para comprá-la. A resposta determinará não apenas o rumo da economia, mas também a natureza do projeto social cubano das próximas décadas. Esse debate ainda está em aberto e provavelmente é o mais importante de todos. E essa ponderação, para mim, é a mais importante de todas as análises que eu li até agora, e é muito bom que isso venha de um cubano.
A questão central, toda a questão central é o poder político. Essas reformas econômicas irão abalar, sim ou não, e em que grau, o poder político do Partido Comunista Cubano e da direção da Revolução Cubana. E quais as intenções das novas gerações da direção revolucionária. Esse poder econômico vai se converter em poder político absoluto? E depois dessa discussão toda, de tudo que a gente viu, talvez vocês tenham chegado à conclusão de que essa série de reformas econômicas satisfez os Estados Unidos ou pelo menos serviu para aliviar um pouco as tensões sobre Cuba, certo? Não, não foi isso que aconteceu. Erradíssimo. Logo depois, ainda em junho, dia 23, os Estados Unidos anunciaram uma nova rodada de sanções a uma série de empresas cubanas. No mesmo dia, a Suprema Corte dos Estados Unidos concluiu lá que a Exxon, a gigante do petróleo estadunidense, poderia processar empresas estatais cubanas nos tribunais americanos pela nacionalização de uma refinaria de petróleo, terminais e centenas de postos de gasolina que a Exxon tinha em Cuba antes da Revolução. No meio disso tudo, 6 de julho, esse mês, mais um apagão nacional em Cuba. 13 de julho, a gente vai se aproximando ao dia de hoje. Estou gravando isso na madrugada da sexta para o sábado, 17 para o 18. O Ministério de Turismo de Cuba e uma série de empresas cubanas também sofrem mais uma rodada de sanções. 14 de julho, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, falando sobre Cuba como patrocinadora do terror de esquerda em todo o Ocidente e na América, no continente americano. E aqui uma coisa importante que eu não mencionei ao longo do vídeo, ou se eu mencionei muito rápido, não vou lembrar agora, a gente já está com quase... Deixa eu ver aqui para vocês. Estou aqui com 1 hora e 50 minutos de vídeo gravados, eu que luto depois na edição. Marco Rubio, que é descendente de cubanos em Miami. A burguesia cubana que fugiu para os Estados Unidos depois da Revolução se instalou na Flórida e criou toda uma grande comunidade de cubanos em Miami, que inclusive é expressiva do ponto de vista eleitoral, é expressiva do ponto de vista da pressão sobre o governo central dos Estados Unidos e agora tem um representante direto como secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, que é a grande figura dessa ofensiva contra toda a América Latina. 14 de julho, 3 dias atrás, um jornalista, editor e colunista do The Times publicou uma coluna de opinião falando sobre a possibilidade, segundo fontes, e aí, se isso vai se efetivar ou não, tá tudo em aberto, mas a possibilidade de uma ação contra Cuba depois da Copa do Mundo, depois de acabar da Copa do Mundo. 16 de julho, 2 dias atrás, matéria na CBS News falando sobre os preparativos militares contra uma invasão ou contra uma ação contra ele. A gente não sabe também se vai ser uma invasão, que é mais difícil porque toca em outros pontos, se vai ser uma série de bombardeios contra alvos estratégicos e infraestrutura, contra lideranças do Estado cubano. A gente viu isso na primeira onda de ataques contra o Irã. Foi uma série de bombardeios direcionados a lideranças do governo iraniano e ainda assim o Estado se manteve porque o Irã já estava preparado para isso. O nível de preparação cubana para esse tipo de ataque a gente não sabe e eu tendo a achar que não é o mesmo nível da preparação iraniana. Um último ponto que eu deixei de fora de propósito, porque vai merecer um vídeo ou talvez um texto só para ele, é o ponto das capacidades cubanas, né? O quanto Cuba consegue se defender ou o que seria uma Cuba pós ação militar dos Estados Unidos. Claro que isso vai depender de qual é a ação militar que os Estados Unidos vão tomar, mas, pessoal, uma coisa é fato, tá? E isso é reconhecido, inclusive, pelo próprio Estado cubano, na preparação de sua doutrina militar e suas forças armadas e principalmente da sua população que é treinada em armas. A concepção de defesa nacional cubana parte de um princípio que é: trabalha-se para evitar a agressão ao país, e uma dessas medidas é preparar a população nas armas. Todo cubano recebe instrução militar, desde a escola, locais de trabalho e etc., com a certeza de que, se Cuba vier a ser atacada pelos Estados Unidos, que é a maior potência militar do planeta, e Cuba é uma ilha minúscula, Cuba não tem como vencer militarmente. Então, sim, as forças armadas cubanas seriam derrotadas muito rapidamente, inclusive segundo algumas análises cubanas. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que o controle sobre Cuba demandaria uma ocupação territorial. E essa ocupação seria impossível com uma população
treinada em armas, com acesso a armamento e capaz de oferecer uma luta de guerrilhas por todo o país, e uma luta de guerrilhas voltada a não permitir que o invasor e o ocupante tivesse paz e pudesse reger a orquestra do país, reger o país, montar um governo ou, quiçá, utilizar os poucos recursos que ali existem para o seu bel prazer. E o ponto final com o que eu quero fechar esse vídeo é que, vejam só, fica óbvio aqui com o que eu estou falando, e eu não escondo isso de maneira nenhuma, que eu sou solidário à Revolução Cubana e defendo a Revolução Cubana. Defendo o direito de Cuba e qualquer país do nosso continente ou do mundo de agir de acordo com as suas vontades e não de terceiros. Nesse caso, de agir não de acordo com a tutela dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando aqui. Mas eu tenho certeza, na minha avaliação, que qualquer um minimamente progressista, minimamente nacionalista, inclusive alguns nacionalistas conservadores, deveriam estar muito preocupados com a possibilidade de uma queda da Revolução Cubana, porque seria mais um passo rumo a uma América Latina totalmente dominada pelos Estados Unidos. E essa mudança na balança de poder da região influencia sim, deságua sim e respinga sim no Brasil. Então, uma campanha de solidariedade e de denúncia da agressão imperialista contra Cuba é fundamental não só para a esquerda brasileira, mas para todos aqueles que possuem ainda um mínimo de brio nacionalista e autônomo em si. É isso, pessoal. Agradeço muito a quem ficou até aqui. Sabe-se lá com quanto tempo esse vídeo vai ficar depois de editado. Muita coisa para falar, muita coisa aconteceu. O canal estava desativado, estava sumido. Quem me acompanha aqui, quem tá aqui até o fim, provavelmente acompanha o canal há mais tempo. Sabe que eu fiz uma mudança recentemente para o Rio de Janeiro. Depois que mudei para o Rio de Janeiro, precisei me mudar de novo para outro local. Esse é onde eu me estabeleci agora. Pretendo voltar a gravar vídeos com mais frequência, inclusive porque isso aqui é uma fonte de renda importante para mim, agora que estou fazendo mestrado. Então, se você puder e quiser ajudar financeiramente, considere se tornar um membro aqui do canal, apoiar lá no Apoia-se ou fazer uma doação pelo Pix. É isso, sem mais delongas. Já estamos aqui há muito tempo. Agradeço demais. Um abraço, um cheiro e até mais.